Já sabe, né? A gente está em um ano eleitoral e a gente deve ter atenção com a regularização do nosso título de eleitor para evitar problema no dia da votação. Muitas dúvidas são comuns, inclusive em quem vai votar pela primeira vez. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o chefe de cartório, Diego Leão Diniz. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado por me receber. Imagina, o prazer é nosso. E ó, vou te falar, a gente fica com um monte de dúvida quando a gente vai falar sobre isso, né? A gente que já tem o título e que precisa dar uma olhada nele ali para ver se está tudo certo, e principalmente os jovens, que a gente gostaria muito que eles já se interessassem e começassem esse processo, né, Diego? Com certeza, com certeza. A participação de todo mundo é muito importante, porque aquele que se abstém, aquele que deixa de votar, por qualquer motivo que seja, acaba oferecendo uma carta branca para que todos os outros decidam no lugar dele, né? Então, é muito importante. Né? Exato. É importante a gente posicionar pro lugar onde a gente está, e mesmo que a gente não goste, que a gente diga isso de alguma forma. Precisamente, precisamente. Se você não está de acordo, manifeste isso inicialmente pelo voto. Exato. Existem várias outras formas de participação na vida política do país e da sua comunidade local. Mas o voto é aquele momento máximo da participação popular no Brasil. Com certeza. Vamos falar para quem não tem ainda. Como é que eu tiro meu título? Tem duas formas para o jovem, para quem ainda não tem o título. Aquela que a gente está tentando estimular mais na Justiça Eleitoral é pela internet. Pelo preenchimento do formulário Título Net. Qualquer eleitor e aquele que ainda não tem o título e quer fazer o requerimento, acessa o site da Justiça Eleitoral, pode ser o site do TSE, do TRE, do seu estado também, localizar a parte de atendimento online, atendimento eletrônico ao eleitor. Esse site, a gente está em um, que é o justiçaeleitoral.jus.br. Exatamente. Você pode ver que do lado direito existem várias opções de menu. A primeira, atendimento do eleitor. Ali você tem acesso a vários serviços que já são prestados pelo cartório eleitoral. Um deles é o requerimento do título. Fazer o primeiro título. Que ali, ó, tá ali facinho. Tire seu título. Exatamente. Ele vai pedir algumas informações, vai perguntar se você já tem. Se você não tem, ele vai fazer as perguntas certinhas para que o preenchimento seja feito de acordo. São necessários alguns documentos, assim como no atendimento presencial. Tem que juntar foto do documento de identificação, frente e verso, juntar foto de um comprovante de residência. E no caso do atendimento online, por esse formulário, também é solicitada a foto em estilo selfie, segurando um documento próximo ao rosto. Para dizer que é você. Exatamente, confirmar que você é a pessoa que está preenchendo com aqueles dados. E depois? Esse requerimento é direcionado para o cartório eleitoral do endereço que o requerente declarar. O cartório vai receber, vai fazer a conferência. Se tiver tudo ok, ele já comanda o processamento. É gerado o número do título e quando o processamento é feito em definitivo, quando todas as informações são batidas com o Cadastro Nacional, esse título fica disponível para o eleitor imprimir no próprio site do TSE também. Que legal, ele não precisa ir até lá. Não precisa ir até o cartório. Isso, pelo menos por enquanto, porque nós estamos em uma situação extraordinária por conta da pandemia. E a coleta biométrica ainda não foi regularizada. Mas para quem vai tirar o primeiro título, esse é o caminho mais fácil, especialmente para os jovens que a essa altura já nasceram no meio da tecnologia. Fazer tudo ali, né? Exatamente. Se eu não quiser fazer dessa forma, eu posso ir até um cartório. Perfeitamente. Comparecendo ao cartório eleitoral, no horário de atendimento daquela unidade, no caso do estado de São Paulo, os horários são unificados a partir do meio-dia até às 5 da tarde, até o dia 14, e depois a gente volta para o horário estendido, que é do meio-dia até às 6. Tá. Como a gente está perto do final do alistamento, o que termina no dia 4 de maio, esses últimos dias tem um período de atendimento prolongado. E a gente também faz um plantão no fim de semana do dia 30 de abril e 1º de maio. Que legal. O plantão no fim de semana é a partir do meio-dia. Nos últimos 3 dias de alistamento, os dias 2, 3 e 4, o atendimento começa na parte da manhã e vai até às 18 horas. É o dia todo. O dia todo praticamente, sem interrupção. Que legal. Então aí já fiz meu título. Isso, desculpa, só complementando, perdão. O atendimento presencial, ele exige a comprovação da vacinação contra a Covid-19. Precisa apresentar para poder ingressar no cartório eleitoral. E a documentação é igual, é comprovante de residência e o seu documento de identificação. Caso seja uma pessoa do sexo masculino
que esteja completando 19 anos esse ano tem que apresentar também o comprovante de alistamento militar. Exatamente. E você que tem que buscar. Se você for no cartório, né, para fazer e buscar, você que tem que ir. Isso. No caso do atendimento presencial, o ideal é que vá com toda a documentação. No caso do atendimento online, se a gente, na análise da documentação, constata a ausência de algum, nós entramos em contato por WhatsApp ou até mesmo por e-mail, para que a pessoa possa apresentar essa documentação, enviando foto mesmo pelo aplicativo ou por e-mail. A gente, verificando tudo, já comanda o processamento. É muito fácil. Nossa, que facilidade, que bom isso, hein? É demais, ajudou bastante. Tem ajudado bastante a diminuir as filas no próprio atendimento presencial. Exato. Muita gente não consegue e a gente está tentando dedicar o atendimento presencial nos cartórios eleitorais para os excluídos digitais. Aquelas pessoas sem acesso à internet ou que têm um acesso limitado ou que não têm desenvoltura mesmo. Uma dificuldade, alguma coisa assim. Exatamente, seja por conta da idade, seja por conta da comunidade em que vive, seja por qual motivo for. O atendimento presencial segue. Que legal. E para fazer transferência, mudei de cidade. O que eu tenho que pensar? Já mudei, já posso transferir meu título ou tenho que esperar? Como funciona? Boa pergunta, porque nós temos aí um prazo de 3 meses em que a pessoa tem que ter o vínculo com aquele município. O vínculo pode ser residencial, mas há decisões já da Justiça Eleitoral dizendo que o vínculo com o município que você vai declarar como domicílio eleitoral pode ser de outra natureza também. Pode ser um vínculo patrimonial, você pode ter um bem ali. Pode ser um vínculo empregatício, às vezes você pode simplesmente trabalhar nesse outro município. Pode ser um vínculo familiar, você mora, trabalha em outro lugar, mas a sua família é dali, ou às vezes você nasceu naquela cidade, sua família continua ali, você também pode usar esse vínculo. De qualquer forma, o vínculo tem que ser demonstrado. Pode ser por comprovante de conta de água, luz, telefone, internet, correspondência bancária, um contrato de locação, qualquer coisa do tipo. No atendimento presencial, basta apresentação, não precisa levar cópia. Ah, tá. Aí no atendimento online, que a transferência também pode ser feita pelo mesmo formulário no site. Que legal. Você declara o seu novo endereço e o cartório do seu novo endereço é quem vai receber o requerimento, verificar se a documentação está certa. Se estiver tudo ok, já processa. E aí, ok, já resolvi. Exatamente. Da mesma forma, se tiver alguma pendência, multa, falta de documentação, a gente entra em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Por isso que é sempre importante, na hora de fornecer essas informações, fornecer aquelas que você realmente usa, aquelas que você tem realmente acesso. Não adianta colocar um endereço de e-mail que você não acessa, ou um número de telefone. Que não existe mais. Exatamente. E aí, como é que a gente faz? Porque, por exemplo, às vezes você fez um cadastro ali e é antigo, mas você já mudou o telefone. A gente consegue atualizar também ou não? Consegue. Inclusive, na atualização, se você estiver informando um endereço novo, você também pode solicitar a mudança de local de votação para conseguir votar mais perto de onde você mora. Mesmo caminho. Formulário Título NET, preenchimento dos dados, juntada das imagens dos seus documentos, selfie, e manda para processar. Se tiver algum débito, o cartório entra em contato. E no atendimento presencial, é o mesmo caminho. Leva a documentação de identificação, comprovante de residência, e a gente faz atendimento também. Que perfeito. Quando a gente deixa de votar, quando a gente não justifica, o que acontece com a gente? Muita gente fica preocupada com isso. Muitos dos que procuram cartório eleitoral ficam absurdamente preocupados porque acham que o título já vai ser cancelado logo em seguida. E tem muita gente que acha que se você deixa de votar 3 vezes ou justifica 3 vezes, o título cancela. Se você deixa de votar 3 turnos de votação consecutivos, não justifica e não recolhe a multa, aí seu título está na fila para cancelamento. Se você justifica, tá tudo ok. A justificativa tem que ser apresentada no dia da eleição. Se você estiver fora do seu município, né, procura um local de votação na cidade em que você está, leva a sua documentação, preenche o formulário e justifica. Guarda o comprovante por via das dúvidas. O aplicativo do e-título também tem a função para justificativa. Aí no dia, essa parte eu confesso para você que eu não sei exatamente, mas eu acredito que ela busca o seu georreferenciamento. O aplicativo vai pedir para você habilitar o uso do GPS. Vai saber se é verdade o que você está falando. Exatamente. Né? Não adianta você estar na sua cidade e querer justificar. Se você está na cidade em que você vota, você tem que votar. Se você está fora, aí o aplicativo vai ver que você realmente está fora e vai fazer a justificativa. Se você não conseguiu justificar, aí você pode recolher a multa. A justificativa, quando não é feita no dia da eleição, ela pode ser feita no prazo de 60 dias depois do dia de votação. Só que aí, nesse caso, é um requerimento diferente que é direcionado para o juiz eleitoral da sua inscrição, da sua zona. E tem que ter documentação para comprovar. Eu estava internado, junta ali uma declaração.
eu estava trabalhando e não pude sair, uma declaração do empregador. O juiz eleitoral vai avaliar para ver se a justificativa é suficiente, se a documentação é suficiente, e aí processa, comanda a justificativa e tira esse débito da inscrição do eleitor. Se passou o prazo e não conseguiu justificar, não conseguiu comprovar, pagamento de multa. Cada turno de votação tem uma multa de, no máximo, de até R$ 3,51. Aí, se você for deixando de votar e não justifica, vai acumulando. Vai acumulando. Se fica 3 consecutivas sem votar e sem justificar, como eu falei, aí cancela o título. E aí? Tranquilo. Cancelou o título, o que acontece? Cancelou o título, ele fica ali cancelado, você não consegue quitação eleitoral, então você não consegue, por exemplo, um empréstimo no banco público, não consegue matrícula em alguma instituição de ensino superior, não consegue tirar passaporte. Vários atos da vida civil, eles ficam travados. Aí você precisa regularizar a sua inscrição. Para regularizar, 2 caminhos: formulário Título NET ou atendimento presencial no cartório eleitoral. O formulário Título NET é a mesma coisa, você vai apresentar suas informações atualizadas, indicando qual local de votação você quer, e aí a gente recebe no cartório eleitoral, nos cartórios eleitorais do país todo, verifica todo o processo e fica ok. Tá fácil, né? Tá a gente fácil. se organizar, tá muito fácil. Só me fala agora da biometria, porque eu acho que todo mundo ficou tão preocupado. Sim. E aí não deu tempo e veio a pandemia. E aí, como é que a gente tá nessa situação, Diego? Bom, a gente passou o estado de São Paulo, que é o meu parâmetro de referência. Nós passamos por uma revisão biométrica obrigatória em 2019. Quem perdeu teve o título cancelado no começo de 2020. Aí tinha ali o prazo até aquele final de abril, começo de maio, para regularizar, coletar a biometria, mas veio a pandemia em março. Aí suspendeu todo o atendimento. Para não prejudicar aqueles que estavam com pendência de biometria e tinham sido cancelados, mas não puderam procurar o cartório dentro do prazo, porque o cartório estava fechado, o título foi restabelecido. Na eleição de 2020, a pessoa pôde votar, mesmo sem ter feito a biometria. Sim, e agora? Passou, cancelou de novo. Voltou para o estado de cancelado. Para regularizar a tempo de participar da eleição desse ano, é fazer a revisão, a atualização pelo formulário Título NET. Preencheu, juntou a documentação, processou, regularizou. A coleta biométrica, por conta da situação de pandemia, ainda não foi restabelecida. Nós temos uma previsão de que ela vá ser restabelecida após a eleição, provavelmente no começo do ano que vem, quando essa situação da Covid-19 tiver sido normalizada, em definitivo. Por enquanto, nós ainda temos algumas medidas de proteção, como a exigência do comprovante de vacinação para atendimento presencial, e para limitar essa interação entre o atendente e o eleitor, a gente fica sem a coleta biométrica por enquanto. Então, quem não fez a biometria tem que regularizar o título novamente. Do mesmo jeito, assim, fazer o preenchimento do formulário Título NET ou então o atendimento presencial no cartório eleitoral, se não tiver muita desenvoltura com essas aplicações online. Depois, esse pessoal todo vai ser chamado para fazer a coleta biométrica. Há algumas tentativas de acordo que estão caminhando muito bem entre a Justiça Eleitoral e alguns institutos de identificação no país todo. No caso de São Paulo, o IRGD e também o DETRAN de São Paulo, para tentar aproveitar a biometria desses órgãos no cadastro eleitoral. Se isso realmente se concretizar, que é a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, essas pessoas vão ter essas biometrias desses outros órgãos aproveitadas e elas não vão precisar comparecer na Justiça Eleitoral. Legal. Mas ainda assim elas vão precisar fazer a revisão para garantir que está tudo atualizado também, não só a questão da biometria. Diego, você é excelente. Tem uma pergunta para você, peraí. Coloca pra gente, Má. Boa tarde, Abi. Se eu já tiver mais de 70 anos e não quiser votar, como eu devo proceder? E aí? Muito fácil. É só ficar em casa e acompanhar as notícias, assistir um filme. Com 70 anos... Não é obrigado, né? A obrigação cessa. Antigamente, existia um procedimento de cancelamento do título a pedido do eleitor quando ele completava 70 anos. Mas hoje, com sistemas, as bases de dados todas informatizadas e integradas, a partir do momento que o eleitor completa 70 anos, as ausências dele já são computadas como facultativas. Então não gera nenhum débito, não gera nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. E o principal, não gera nenhuma pendência com outros órgãos. Então a pessoa não vai ter prejudicada a aposentadoria, pensão, nem nada do gênero. Também não corre risco de cancelar o CPF.
Que maravilha. Seja bem-vindo à nossa casa. Adorei conversar com você, Muito viu? obrigado, foi muito bom conversar contigo também. Muito bom, tirei muitas dúvidas aqui, isso é muito bom. Você de casa, aproveita, ficou com dúvida? Entra lá, ó, justiçaeleitoral.jus.br, que você consegue fazer pela central de atendimento também, e o tse.jus.br. Seja bem-vindo, viu? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, adorei. Ah, que Espero bom. poder ter outras oportunidades para repetir. Bem, eu adorei, você explica tudo tão bem. Muito bom, né? Olha, fiquei de olho nisso também, eu tenho que dar uma olhada no meu título. É, você de casa também? Então aproveita, ó, já faz tudo isso agora, né?